Bom, pessoal, então vamos lá. Então eu vou passar essa partezinha de genética para vocês, tá? Focado na parte da embriologia, claro, mas eu vou enfatizar bastante essa parte da genética, tá? Não vou aprofundar muito, tá? Nas fases, na mitose, da meiose, né? Porque vocês vão estudar isso mais a fundo na genética em si. Mas eu vou passar de uma forma que vocês consigam entender o que está sendo passado em embriologia, tá? Beleza? Ok. Então, a gente tem um DNA. O DNA o que que é? Informação genética, tá? Então, dentro do DNA você tem várias informações, né? E elas vão trazer características para o ser, beleza? As células que carregam essas informações, que carregam o DNA, se chamam cromossomos, tá? Então, os cromossomos são as células que vão levar as informações genéticas, tá? Então, a gente conhece o cromossomo de duas formas. A gente conhece o cromossomo que é só esse filete, tá? Que ele é sozinho. E a gente conhece o cromossomo que é ligado aqui, tá? Com outro cromossomo, que se chama cromátides irmãs, ok? Então, aqui nesse cromossomo, né? Ele vai possuir, por exemplo, a informação do olho verde. Se você tem olho verde, o cromossomo está aqui, né? Esse cromossomo está levando essa informação, que o seu pai tem um olho verde, você vai ter olho verde por causa do teu pai, da genética do teu pai. E no do vermelhinho, que é o da mãe, você tem a genética que ela também tem um olho verde e o cromossomo também carrega a informação do olho verde, beleza? E eles vão se juntar ali mais para frente e vão ter uma troca de informações entre eles, ok? Então, se a gente tem dois cromossomos iguais do pai e da mãe, ou dois cromossomos iguais do pai, dois cromossomos iguais da mãe, a gente tem cromossomos chamados cromossomos homólogos, tá? Então, cromossomos homólogos são cromossomos que são idênticos, tá? Que possuem a mesma informação. Então, a gente tem um cromossomo do pai que tem um olho verde, a gente tem um cromossomo da mãe que tem olho verde, eles juntos são cromossomos homólogos, tá bom? Possuem a mesma informação. Então, isso que quer dizer cromossomos homólogos, beleza? A gente tem a parte dos indivíduos homozigotos e heterozigotos. Isso também vocês vão estudar em genética, eu vou passar bem rápido aqui. Eu fiz o primeiro vídeo relativo a isso, foi 43 minutos de aula e acabou que o áudio não saiu, então vou resumir mais ainda aqui, tá? Ok? Então a gente tem dois cromossomos aqui, tá? Quando os cromossomos são iguais, eles são homólogos, tá? E geralmente quando são homólogos, eles são homozigotos, tá? Então o que que é o indivíduo homozigoto? O indivíduo homozigoto é um indivíduo que possui as mesmas características de formas, por exemplo, dominante e recessivo. O que que é o dominante e recessivo? Você tem aqui um cromossomo que carrega a informação que o olho do seu pai é verde, o seu olho vai ser verde. O da sua mãe, ela possui a informação que o olho dela é azul e o seu vai ser azul, certo? Só que o do teu pai é um cromossomo dominante, ele tem informação dominante, e o da sua mãe, ela é recessiva. Então, nesse caso, o indivíduo é heterozigoto, são informações diferentes, né? E um é dominante, outro é recessivo, e o dominante se sobrepõe ao recessivo. Então a informação dominante ela tende a ser ficar em evidência mais fácil do que a recessiva, ok? Então, no caso do exemplo aqui que a gente deu do olho verde do pai e do olho azul da mãe, se o olho verde é dominante e o da mãe é recessivo, o dominante se sobressai, você vai ter olho verde. Se caso for os dois forem iguais a dominante e dominante, né? Há um outro processo por trás, saca? Então vai ser, por exemplo, aqui, você tem um indivíduo com olho verde, né? O pai, a informação do seu pai, você vai ter olho verde, ele é dominante. O da sua mãe, ela também tem olho verde, o seu vai ser verde e o dela também é dominante. O indivíduo ele está em uma informação homozigoto, tá? Ele é homozigoto, ele está em homozigose. Ou seja, duas formações iguais que compartilham a mesma coisa, são informações dominantes, ou então são informações recessivas, né? Por exemplo, seu pai
tem o cabelo preto, sua mãe tem o cabelo preto. Só que ambos são recessivos, então você vai ter o cabelo preto também, porque você só tem informação de cabelo preto, tá? Mesmo que seja recessivo. Porém, se o indivíduo tiver informações que são dominante e recessiva, o indivíduo é heterozigoto, ou seja, o seu pai tem o cabelo preto, sua mãe tem o cabelo loiro, tá? O do seu pai, ele tem um cabelo preto dominante, a informação do cabelo preto dele é dominante, o da sua mãe é recessiva. Então, o dominante vai dominar o recessivo e vai ser um indivíduo heterozigoto, ele tem duas formações distintas, tá beleza? Ok. Isso é bastante importante de entender, tá? Então, a gente tem isso. Então, os cromossomos a gente conhece de duas formas: o cromossomo filete e o cromossomo cromatídeos irmãs. Beleza? Cromossomo homólogo, cromossomo cromatídeos irmãs. Certo? Quando a gente tem um cromossomo filete, a gente tem um cromossomo e uma fita de DNA. Beleza? Quando a gente tem uma cromatide irmã, a gente, se fosse seguir a lógica, seria 2 cromossomos, 2 DNAs. Mas não é assim. Quando a gente tem a cromatídeos irmãs, a gente tem um cromossomo apenas e um DNA. Como é que forma a cromatide irmãs? Vocês estão vendo esse círculozinho que tem aqui no meio? Ele se chama centrômero. O centrômero liga um cromossomo ao outro, ou seja, um cromossomo azulzinho desse se ligou a outro cromossomo azulzinho desse e formou a cromatide irmãs, certo? Porém, se eu dividir a cromatide irmã no meio, de novo, você vai ter 2 cromossomos, tá ok? Beleza? Então, cromatide irmãs tem um cromossomo apenas, uma fita de DNA. Quando você corta a cromatide irmã no meio de novo, você vai ter 2 cromossomos e 2 fitas de DNA, certo? Cortou aqui, forma o cromossomo filetezinho de novo, ok? Bem facinho, bem tranquilo de saber isso aí, tá? Sobre células, né? Entrando na parte das células haploides, células diploides, que vai ser o início para a gente entender a mitose e a meiose, tá? Então, o que é uma célula haploide e o que é uma célula diploide? As células diploides, diploides, são células que possuem 46 cromossomos dentro do seu núcleo. São as células que mais aparecem no corpo humano. Então, a maioria das células são células diploides no corpo humano. Então, possui dentro do seu núcleo 46 cromossomos, ok? As células haploides, por sua vez, são células que possuem metade disso, ou seja, possuem 23 cromossomos dentro do seu núcleo, tá? Geralmente, as células haploides são células de reprodução, tá? São células de reprodução. Tranquilo? Bem facinho de entender isso aí. Células diploides, 46 cromossomos. Células haploides, 23. Tranquilo e fácil. Ok, então a gente entra no processo de mitose. Quando acontece mitose e quando acontece a meiose, Marcos? Mitose acontece quando a célula é diploide, tá? Quando a célula é diploide, você vai ter um processo de mitose, tá? Então, beleza. Eu tenho uma célula de mitose. Para que serve a mitose? A mitose, ela serve para você dividir uma célula, transformar em duas células idênticas, tá? Então, preservando a quantidade de cromossomos. Ou seja, a primeira célula aqui, ó, a gente vai chamar essa célulazinha aqui, essa célulazinha vermelha. Vou pegar aqui o pincel, tá? Eu vou pegar bem aqui assim, ó. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Bom, a gente tem essa célulazinha aqui, tá? Eu vou mostrar com o mouse aqui, eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. A gente tem essa célulazinha aqui, tá? Ela se chama célula-mãe, tá? Então é a célula principal, a célula que já estava lá. A célula-mãe é uma célula diploide, possui 46 cromossomos dentro dela. Ela vai fazer uma divisão celular e vai formar duas células filhas com 46 cromossomos cada. Bem facinho isso aí, né? Bem tranquilo, tá? Isso é da forma fácil. Eu vou entrar agora para a gente entender como que acontece esse processo e por que ele ocorre. A célula precisa se reproduzir. Então, por exemplo, você estava cortando, fazendo comida em casa, você cortou o dedo na faca, né? Houve o corte, está sangrando. O seu corpo envia mensagem para a célula falando: se replica para que vocês possam fechar, cicatrizar esse ferimento, né? Então as células vão se multiplicando,
fazendo pelo processo da mitose, vão se multiplicando e vão fechar aquele ferimento. Tá beleza? Tranquilo? Então, ela precisa reparar aquele ferimento. Então, para isso, para que haja pele novamente ali, precisa que as células sejam multiplicadas. Beleza? Tranquilinho isso aí, facinho. Vamos para lá. Vamos processo de mitose. Como é que ocorre? O processo antes da mitose se chama intéfase. Vocês vão pegar todos esses processos direitinho na aula de genética. Mas se caso vocês quiserem, me peçam, eu faço uma aula mais aprofundada em genética, mais aprofundada nos processos da mitose, nas fases da mitose e fases da meiose. Beleza? Então, antes do processo da mitose, a gente vai ter um processo chamado intéfase, que vai ser um processo que nele vai haver a duplicação, tá? A replicação de cromossomos dentro da célula mãe, tá? Então, a célula mãe tem 46 cromossomos, ela vai ser duplicada para que seja formada mais células idênticas a ela. Porque se a gente for levar em consideração, ela tem 46. Como é que ela vai dividir em duas e manter as duas últimas com 46? É impossível, né? É impossível. A não ser que ela aumente a quantidade que tem dentro dela para que ela possa fazer isso. Então, se ela duplicar 46, ela vai poder fazer duas células idênticas com 46 cada uma. Tranquilo? Fácil isso aí. Então, na intéfase, vai haver a duplicação da quantidade de cromossomos dentro da célula, tá? E aí, a célula passou o processo de intéfase, ela está preparada para fazer o processo de mitose, tá? Então, a primeira fase da mitose, o que vai acontecer? Os cromossomos vão se ligar, né, formando as cromátides irmãs, né? Os centrômeros vão ligar um cromossomo no outro e vão formar as cromátides irmãs, tá? Então aqui é um cromossomo, tranquilo? Isso é um cromossomo. Se dividir essa cromatide de irmãs, vira 2 cromossomos, mas enquanto é cromatide de irmãs, tem um. Então ela vai fazer essa duplicação, tá? Ela vai fazer essa duplicação e aí os cromossomos vão se ligar formando a cromatide de irmãs, tá? Depois disso, os cromossomos vão se ligar, vão ficar enfileirados, tá? Um em cima do outro, bem direitinho, assim, ó, que nem tá acontecendo nessa imagem. Vocês estão vendo, ó? Uma cromatide de irmã em cima, outra cromatide de irmã embaixo, teria outra aqui, outra aqui, outra aqui, até fazer os 46, até fazer a quantidade certa de cromossomos, né? A duplicação do 46 para fazer a quantidade certa de cromossomos. Tá ok? Bom, chegou nessa fase, o que vai acontecer? Vocês estão vendo essas linhazinhas aqui, ó, que estão se ligando nas cromátides irmãs aqui, ó, esses fiozinhos? Esses fiozinhos se chamam fibras do fuso. Isso, fibras do fuso. Então, essas linhazinhas aqui se chamam fibras do fuso. Ela tem a função de se ligar nas cromátides irmãs, tá? Para que mais para frente a célula possa ser dividida, tá? Então, as fibras do fuso vão se ligar no centrômero das fibras do fuso, tá? Então, uma fibra do fuso vai se ligar desse lado, outra fibra do fuso vai se ligar desse lado aqui, certo? Então, vai ter uma fibra do fuso puxando para cá, outra fibra do fuso puxando para cá, formando, então, uma espécie de cabo de guerra, né? Uma extremidade puxa para um lado, outra extremidade puxa para o outro, a célula começa a se dividir, começa a esticar, começa a se dividir, as cromátides irmãs vão ser desfeitas, né? Porque tem uma força puxando para esse lado, outra força puxando para esse. O centrômero vai ser desfeito e vai acontecer isso aqui, ó. Vai virar cromossomo filete de novo, em vez de ser cromátides irmãs. Então, dessa cromátides irmãs vai sair um filete para um lado, outro filete para o outro, ok? Então, são dois. A gente tem, né, 2 cromossomos que se ligam aqui formando um cromossomo só. Vai ser puxado para um lado, vai formar um cromossomo filete, puxa para o outro, outro cromossomo filete. A célula se divide, termina a sua fase de divisão e a gente vai ter, se a gente tem a gente tem a duplicação de 46, né? A gente tem aqui dentro 46 vão ser puxados, 46 cromossomos vão ser puxados para uma célula, 46 vão ser puxados para outra e assim acontece a divisão da mitose, tá? Então a gente vai ter 46 cromossomos em uma célula, 46 na outra. Então, mitose o que é? Você transformar uma célula de 46 cromossomos aqui, a célula mãe, em 2 células cromossomos filhas com 46 cromossomos aqui dentro, ok? Então, eu não vou explicar bem a fundo as fases da mitose,
Porque isso vocês vão pegar e caso vocês queiram eu faço um vídeo específico para isso. Mas vocês precisam entender a base. Cromossomo, a célula mãe, mitose, a célula mãe transforma, faz duas células filhas idênticas a ela, com 46 cromossomos dentro dela, ok? Então, uma célula mãe 46 forma duas células filhas de 46. Tranquilinho, facinho, simples de entender isso aí. Tá? Muito tranquilo, muito fácil. No caso da meiose, o que que acontece? Como é que é, por que que ocorre a meiose, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Essa célula mãe fez duas filhas, né? Essa célula mãe aqui fez duas filhas de 46 cromossomos cada. A gente vai extrair essa daqui, ó, tá? Vamos pegar essas células aqui, tá? Vamos botar o nome dela de Maria, tá? Então a Maria aqui é a filha dessa daqui, tá? Então a gente vai separar a Maria. A Maria tem 46 cromossomos, tá? Ela tá aqui, ó. A Maria tá aqui, ó, 46 cromossomos, tá? Então a Maria ela foi feita a partir do processo de mitose, só que agora ela precisa fazer o processo de meiose dentro dela, para que outras células possam ser feitas, tá? Então a gente tem aqui a Maria vai fazer o mesmo processo de intérfase, tá? Vai se ligar aos cromossomos, formando as cromátides irmãs, e ela ainda possui 46 cromossomos, tá? E ela entra na primeira fase da meiose, que se chama se chama a parte reducional, né? Meiose reducional, que foi o que o professor passou na aula passada, vocês devem se lembrar desse nome. Meiose reducional, que nessa primeira parte da meiose reducional tem uma fase chamada prófase. Na prófase da meiose, somente da meiose, na mitose não existe essa fase. Aliás, existe a fase da prófase na mitose, só que o que vai acontecer dentro dessa profase na meiose não acontece na mitose, que é o processo de crossing over, né? O professor passou isso na aula passada, o crossover. Muita gente ficou em dúvida em relação a isso. Então, o crossing over, ele só aparece, só existe no processo de meiose. No processo de mitose não existe crossing over, ok? Então, para que serve o crossing over, Marcos? Por que no processo de mitose a gente tem o crossing over, no processo de meiose a gente tem o crossing over, e no processo de meiose a gente não tem o crossing over? Porque no processo de meiose, a gente precisa de uma variação genética, né? Geralmente, o processo de meiose acontece aonde? Nas células, para virar células reprodutivas, né? Então é para virar óvulo e é para virar espermatozoide, né? E esses daí precisam levar informações variantes porque senão, se não houvesse o crossing over, todo mundo seria igual, né? Então, o que acontece no processo de crossing over? O cromossomo do pai se liga com o cromossomo da mãe no processo que a gente já viu aqui, formando a cromatide irmã, né? Então, o do pai, né? O cromossomo do pai se liga com o cromossomo da mãe aqui e eles trocam informações entre eles. Ou seja, uma parte do cromossomo do pai vai para o cromossomo da mãe e uma parte do cromossomo da mãe vai para o cromossomo do pai. Para ver o que? Variedade genética, que nem a gente vê aqui no final, ó. Aqui a gente tem o cromossomo todo vermelho e a gente tem o cromossomo azul. Quando acontece o crossing over, no fim ó, vai ter ó, vermelho e azul, um todo vermelho, um azul e vermelho e um azul total, né? Então isso é a variedade genética. Se fosse normalmente, seria 2 vermelhos, 2 azuis. Pronto, acabou. Todo mundo seria igual. Não existiria ninguém diferente de ninguém, geneticamente. Então, para isso que acontece o crossing over, tá? Tranquilo? Então, aconteceu isso do crossing over, né? A célula já está preparada para receber a meiose, para fazer a meiose reducional. E Marcos, o que é fase reducional da meiose? Eu não consigo entender, eu não sei o que é. Muito simples, muito fácil. Isso aí vocês vão pegar facinho. A gente não tem aqui a Maria, que tem 46 cromossomos, né? Ela já sofreu crossing over, mas ela continua com 46 cromossomos. Fase reducional, o que quer dizer redução? É você diminuir, né? No caso da meiose, já fala aqui, ó, meio, né? Meiose. Então você vai separar uma célula no meio, né? E consequentemente os cromossomos no meio. Então se a gente tem 46 cromossomos e a gente dividir esses cromossomos em dois, faz o quê? 46 dividido para 2, 23 para cada um.
Então, uma célula-mãe, a Maria aqui, ó, vai se dividir em duas células com 23 cromossomos cada. Por que que ela não se divide em 46 como acontece no processo de mitose? Porque no processo de mitose há uma duplicação aqui na intéfase da quantidade de cromossomos, tá? O que não acontece na meiose. Na meiose só acontece o crossing over e a redução, ou seja, 23 cromossomos é puxado para um lado, 23 cromossomos é puxado para o outro extremo da célula, a célula se divide formando duas células novas com 23 cromossomos cada, tá? Então a gente tem aqui, ó, a Maria deu duas filhas, a Eduarda e a Joaquina, tá ok? Vamos pegar aqui a Eduarda. Então a Eduarda tem 23 cromossomos, a Eduarda é essa de cima, tá, gente? A Eduarda tem 23 cromossomos dentro dela, tá ok? Quando houve essa divisão, acabou. Quando se dividiu em duas células, acabou o processo de meiose 1, tá? Agora a gente entra no processo de meiose 2, meiose equacional, tá? Então, o que que acontece na meiose 2? A gente tem uma célula chamada Eduarda, que possui 23 cromossomos nela. A gente precisa que essa célula com 23 cromossomos se transforme em duas células com 23 cromossomos cada. Marcos, é impossível. Como é que você tem 23 cromossomos, você quer dividir para 2, sendo que você quer que os dois fiquem com 23? Não tem como, Marcos, não tem como. Tem como. Não teria como mesmo se fosse só 23, né? Se fosse só 23 cromossomos. Mas como assim, se fosse só 23? Você falou que só tem 23? Exatamente, tem 23 cromatídeos irmãs, tá? Tanto que se a gente olhar aqui, ó, ele tem o formato da cromatide irmã. Então a gente tem 23 cromatídeos irmãs. Vocês se lembram que eu falei lá no início da aula? Quando você tem uma cromatide irmã e você corta a cromatide irmã no meio, você tem quantos cromossomos? 2. Enquanto ela é cromatide irmã, ela é só um cromossomo. A partir do momento que eu corto o cromossomo no meio e separo os cromossomos, eles viram dois cromossomozinhos desde aqui, ó, cromossomos filetes, tá? Levando informações do mesmo jeito. Então, peraí, Marcos. Então quer dizer que se a gente tem 23 cromatídeos irmãs e a gente divide as cromatídeos irmãs, a gente vai ter 46 cromossomos? Errado. Não, certo. Porque, tipo assim, se a gente tiver 23 cromatídeos irmãs e a gente dividir, a gente tem 46 cromossomos. Agora, se a gente tem 23 cromatídeos e a gente não divide, ele continua tendo 23 cromossomos. Entendeu? Acho que deu pra pegar isso aí legal. Então, o que vai acontecer? Vamos cortar a cromatide irmã que tem 2 em 1. 2 dividido para 1, 1 para cada um. Pronto, então a gente tem de 23 cromatídeos irmãs, a gente separa no meio, a gente tem 46 cromossomos filetes. Nisso que acontece, a mesma coisa que aconteceu aqui, as fibras aqui puxam as cromátides irmãs para desfazer elas, são desfeitas as cromátides irmãs, e uma célula fica com 23 cromossomos, a outra célula com 23 cromossomos. Viu como é fácil? Pegou bem direitinho? Então vou repetir aqui de novo. A gente tem 23 cromossomos nessa Eduarda aqui, ó, na célula Eduarda, tá? Só que a célula Eduarda precisa que essas cromátides irmãs sejam separadas para que possam formar mais duas filhas. Então, a partir do momento que separou as cromátides irmãs, 23 cromátides irmãs são puxadas para um lado, ou 23 cromossomos são puxados para um lado, 23 cromossomos são puxados para o outro, a célula se parte no meio, e aí a gente tem duas células com 23 cromossomos cada. Bem tranquilo de pegar, né? Parecia ser muito mais difícil, mas é bem tranquilo de pegar. Vocês vão estar estudando isso melhor em genética, tá? Pronto, a partir daí a gente entra na parte de gamatogênese, que foi o que o professor estava passando na última aula, na aula de embriologia, né? A parte relacionada à embriologia, tá? Então, Marcos, o que que acontece? Eu não consegui entender o que o professor estava explicando. O que que acontece? A gente tem uma célula chamada espermatogônia, lá, né? Uma célula germinativa, e ela possui 46 cromossomos dentro dela, tá? Então a espermatogônia ela tem 46 cromossomos dentro dela. Beleza? Bem tranquilo de fazer, de falar. Então, essa célula vai sofrer o processo de mitose, como a gente viu aqui. Ela vai se dividir em duas, possuindo a mesma quantidade, sendo células idênticas. Outra coisa que é importante lembrar, como diferenciar mitose e meiose? Mitose, uma célula se transforma em duas células idênticas, com a mesma quantidade de cromossomos.
e as mesmas informações. Meiose, uma célula se transforma em 4 células com 23 cromossomos cada e variações diferentes, tá? Então, meiose, uma célula de 46 se transforma em 4 células de 23 cromossomos cada com variações genéticas, beleza? Tranquilo. Então, a espermatogônia vai fazer o processo de mitose, vai ser dividida em 2 células, tá? Eu vou botar assim, ó, para ficar mais fácil ainda de entender. Uma célula germinativa X, tá? Uma célula germinativa vai sofrer o processo de mitose, então ela tinha 46 cromossomos, ela sozinha vai se transformar em 2 células com 46 cromossomos cada e vai ser chamada de espermatogônia, tá bom? Beleza? Assim eu acho que fica mais fácil, né? Acredito eu. Beleza, então a espermatogônia, na verdade, a espermatogônia aqui, ela sofre o processo de mitose, tá? E vai se formar 2 células de 46 cromossomos cada. A partir desse momento, né, a célula espermatogônia, ela passa a ser chamado espermatócito 1, tá? E espermatócito 1, que possui também 46 cromossomos, porque ela aqui, ó, fez aqui, ó, espermatogônia, se transformou em outra com 46 cromossomos, chamada de espermatócito. Então, você se lembra, que nem o exemplo que eu dei da Eduarda, lá em cima, aqui, ó. A Maria deu a filha Eduarda, entendeu? A mesma coisa. Então, a espermatogônia se dividiu em 2 e deu um espermatócito com 46 cromossomos dentro dela, tá? E aí, agora entra o processo de meiose, que nem a gente viu aqui, ó. Uma célula de 46 cromossomos vai se dividindo até formar o que a gente já viu, né? Então, o espermatócito, né? Ele só vai começar o processo de meiose, ó, isso é importante. O espermatócito 1 só vai começar o processo de meiose a partir do período de maturação, ou seja, a partir do momento de puberdade. Quando o homem ou a mulher entrou em puberdade, o espermatócito começa o seu processo de meiose. O espermatócito, no caso, no homem, tá, gente? No da mulher é outro, mas o espermatócito 1 entrou no período da puberdade e sofre meiose. E o que vai acontecer? O espermatócito, que tinha 46 cromossomos dentro dele, se divide em 2 células que possuem 23 cromossomos cada. Essa tem 23, essa tem 23, e se chama espermatócito 2. Beleza? A partir do momento que ele tem 23 cromossomos dentro dele, ele se chama espermatócito 2. E aí, o espermatócito 2 aqui, ó, esse daqui, ó, vamos pegar esse exemplo desse ladinho aqui, ó. O espermatócito 2 vai se repartir de novo, formando mais 2 espermatídeos, né, com 23 cromossomos cada. Então isso é importante lembrar. O espermatócito tinha 23 cromossomos, conseguiu transformar 2 células aqui a partir dele, né, a partir de 1, conseguiu formar 2 células com 23 cromossomos cada, chamado espermatídeo, tá? E o espermatídeo vai ser o espermatozoide, vai ser ligado ao espermatozoide, que vai levar informação, tá? Genética lá para a hora da fecundação, para que haja a geração de um novo ser, né? Quando ele encontrar o ovócito, ok? Então, aqui, ó, começou como um espermatogama, espermatogônia, lá em cima, com 46 cromossomos. A gente tem agora 4 espermatídeos, né, com 23 cromossomos cada e suas variações genéticas. Tranquilo? Beleza. Esse é o espermatogênese. Facinho de entender, tá? O mesmo processo acontece com a ovologênese. O mesmo processo, só muda o nome das células germinativas que vão acontecer. Então, o que acontece? A gente tem a ovogônia lá em cima, 46 cromossomos. Ela é dividida em 2 células com 46 cromossomos cada, né? Idêntica a ela. Então, a gente tem aqui, ó, mitose, processo de mitose, bem tranquilo de entender, tá? A partir desse momento aqui, ó, que a mulher começa o período de crescimento dela, ela vai sofrer o processo de meiose, tá? Então, no processo de meiose, o que vai acontecer? Uma célula de 46 cromossomos vai se transformar em 4 células de 23 cada, com suas variações genéticas. Então, a ovogônia aqui se transforma em ovócito, né? Porque a ovogônia, ela enquanto tem 46 cromossomos, que é a mãe, quando ela se torna filha, ela se chama ovócito 1, tá? Ovócito 1. Quando chegar no ovócito 1, ela vai sofrer o processo de meiose,
tá? Então vai ter o processo de meiose, vai se transformar a meiose reducional, vai se transformar uma célula de 46 cromossomos, vai se transformar em duas células de 23 cromossomos, já com suas variantes. E ela vai se chamar ovócito 2. O ovócito 2, a gente viu, é aquele que vai se ligar no espermatozoide para fazer a fecundação, né? A gente viu isso aí, tá? Então a gente tem um ovócito 2 aqui que vai trocar informações com o espermatozoide, tá? Pronto, chegou aqui no ovócito 2, a gente vai finalizar o processo de meiose, onde o ovócito 2 aqui, um dele, vai transformar dois óvulos, né? Vai se transformar em duas células de 23 cromossomos cada uma. Então, a gente tem aqui o ovócito 2, que são duas células, a gente vai ter quatro células no total. Então, a ovogônia, que era uma célula só, se transformou em quatro células, né? Chamado córpulos polares. Corpúculos polares, é isso. Córpulos. É isso aí, entendeu? Então, a gente vai ter aqui, ó, uma ovogônia se transformou no fim em uma célula com 46 cromossomos se transformou em quatro células de 23 cromossomos cada, finalizando então o processo de ovulogênese. E agora a gente tem aqui o óvulo já, que vai mais para frente se encontrar com o espermatozoide, havendo a fecundação, vai ter toda aquela conversa entre o ovócito 2 e o espermatozoide, e com isso, né, a gente vai ter a geração de um novo ser, tá, pessoal? Então, vocês podem ver, não é tão difícil assim. Se vocês acharem que eu fui muito rápido, ou se vocês acharem que precisa de mais alguma ajuda, envia mensagem para mim lá no, no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu vou com certeza responder, e se eu não souber responder, eu vou ir atrás e procurar para poder responder, tá bom? Então, caso ficou alguma dúvida ainda sobre esse processo, volta o vídeo, vê de novo, não conseguiu, Marcos, me chama lá, me ajuda, e eu vou ajudar vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e bons estudos para vocês.